A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? É motivo de muita alegria poder estar mais uma vez aqui na presença do Senhor. Sei que a distância tem nos impedido de nos vermos, mas tenho certeza que o amor continua. Continuo te amando de uma maneira enorme, continuo querendo te abraçar, continuo com vontade de te beijar, continuo com vontade de olhar nos seus olhos e falar que o Senhor te ama. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso e nos dá instrumentos para trabalharmos, ou nos dá instrumentos para mantermos, apesar da distância, mantermos o contato, que é o culto online, que é o culto ao vivo. E isso é maravilhoso, né? Apesar das dificuldades, nós estamos juntinhos, né? Pode não parecer, mas estamos juntos. Quero lhe pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre um homem que aliás, sobre alguns, mas vamos dar o início sobre um homem que eu tenho certeza que você conhece muito bem. É Noé. O livro de Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 10 ao 12. Gênesis, capítulo 7, do versículo 10 ao 12. Se você achou, diga amém. Se não achou, acompanhe a leitura aí, por favor. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta aí, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, mas neste momento nós só ouçamos a palavra do Senhor. Imagina um homem, aliás, eu quero lhe pedir que você use um pouquinho a sua imaginação. Imagina você na época de Noé, e Noé começa a pregar ou a gritar para todos que irá cair um dilúvio. Para ajudar o cenário, nunca houve chuva naquela época para ninguém. As pessoas não sabiam o que era chuva. Então ele falava, irá cair água do céu. E todo mundo começava a se perguntar, esse homem, a falar um conto. Quem que é este tal de Noé que está falando que vai cair água do céu? Ou quem é este Noé que começou a fazer uma arca? Sabe, queridos, Noé, ele atendeu a voz do Senhor. E mesmo sem entender, ou mesmo sem pensar, ele simplesmente fez aquilo que o Senhor mandou. O Senhor Deus fala para Noé, faça uma arca grande, porque salvará você e salvará a sua família, e salvará também a todos os animais. Mas imagina essa situação que ele estava passando. De repente, ele falando tudo, falando para as pessoas, olha, vai cair, se cuidem, se arrependam, porque a mão do Senhor vai pesar. E se vocês sentirem a mão do Senhor pesando, todos nós vamos falecer. Ninguém deu atenção para o que ele falou. E por 120 anos, que foi o tempo que ele construiu aquela arca, e eu acredito que muitos estavam falando, o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo? Por que você não vai fazer outra coisa? Por 120 anos construindo aquela arca. Mas de repente, a palavra do Senhor se cumpriu. E a água caiu dos céus. E a palavra do Senhor diz que por 40 dias e por 40 noites choveu. Choveu tanto, e foi uma das partes que mais me chamou a atenção, foi que choveu tanto, que do maior monte que aquele povo conhecia, subiu acima deste monte que eles conheciam 7 côvados. Então imagina como caiu muita água, né? A palavra do Senhor, ela se cumpre. E pode demorar, pode parecer que não vai acontecer. Como aquele povo, eles estavam pensando, Noé está ficando louco, Noé está ficando gagá, porque nunca vi construir uma arca no meio de um deserto. Por que disso? Por que disso? Mas uma coisa eu quero falar para você. Muitas vezes nós não entendemos as coisas do Senhor. Nós não entendemos como que o Senhor age nas nossas vidas.
Podemos achar que no momento em que recebemos a palavra do Senhor, ou no momento que estamos passando por aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, podemos nos perguntar, mas Senhor, por que estou passando por tanta luta? Por que estou passando por tanta dificuldade? Ou por que eu tenho que carregar todo este fardo que eu estou carregando neste momento? Mas uma coisa é importante, queridos, a palavra do Senhor, ela não muda, a palavra do Senhor ela não volta atrás, e tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, ele se cumpre. Pode parecer que agora não, pode parecer que está demorando um pouquinho, mas se cumprirá. Eu estou dizendo isso para que você reflita um pouquinho sobre como foi a notícia de que iria cair do céu água para que iria acontecer um dilúvio na terra. Convido você também a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 2. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo também. É obrigação de todo crente saber este versículo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista ele está falando, e aliás não foi somente neste momento, mas é de um bom tempo que ele está falando, arrependei-vos, porque chegará o reino dos céus. Depois que Moisés levou o povo do Egito, que tirou o povo do Egito, eles conseguiram estabelecer uma cidade ou um reino. Sempre se ouviu falar de que chegaria o Messias e que iria transformar a vida de todos os israelitas. Então desde aquela época até o momento em que João Batista está pregando arrependei-vos porque vos chegará o reino dos céus, eles sempre estão ouvindo falar de um Messias, o Messias. Quem é o Messias? O Yeshua HaMashiach, quem que é o Salvador? Quem que é este? E João Batista ele sabia quem era, era Jesus. E ele estava falando, arrependei-vos, porque vos chegará o reino dos céus. E por fazer muito tempo que eles estavam escutando essa palavra, de repente eles não deram muita atenção e começaram a se falar, mas será que vai realmente vir este Messias? Será que aquele que é o Salvador do povo de Israel, será que ele chegará até a terra? Será que ele virá para realmente trazer ou impor o seu reino dos céus aqui na terra? O Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus chegou e conseguiu estabelecer o seu reino. Não somente estabelecer o seu reino, mas ele fez a maior coisa de todas, que foi dar a sua própria vida para morrer por mim, para morrer por você, para morrer para quem está do seu lado agora, para morrer pela pessoa que você está pensando neste momento, para morrer pelos presos, para morrer por tantos outros a qual que nós amamos ou nós não amamos. Ele morreu por todos. Amém, Jesus. Mas de repente, para o povo, parecia que nunca iria chegar. Para você ver a dimensão da coisa, hoje é domingo de Ramos, conhecido como domingo de Ramos hoje, né? As mesmas pessoas que colocaram ramos para o Senhor Jesus entrar na cidade de Judá. As mesmas pessoas que colocaram ramos para que ele fosse contemplado como um rei, como um salvador, como o Messias. Numa semana depois, essas mesmas pessoas começaram a gritar, solte Barrabás e mate a Jesus. Será que eles entendiam mesmo que esse era o Messias? Será que você mandaria matar o Messias? Será que você gritaria, mate o Messias ou mate o Senhor Jesus? Solte Barrabás? O tempo, queridos, muitas vezes nós achamos que pela demora ou pela dificuldade, nós entendemos que não vai mais acontecer, que não vai mais ter o Messias, que não vai mais ter aquele que salvará o povo. Mas ele morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e o sangue dele que foi jorrado naquela cruz perdoou todos os nossos pecados. E lembra que eu falei para vocês que eu estou estudando o livro de Hebreus, quando fala que o Senhor Jesus é o maior de todos os sacerdotes? Quando nós entendemos que ele não precisa fazer um sacrifício para perdoar os pecados dele e também os nossos, o próprio sacrifício, ele é o sacrifício vivo, ele é o sacrifício verdadeiro.
E eu tenho certeza, queridos, que ele veio para salvar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de pensar. Não só nós que estamos vivendo no tempo presente, mas aqueles que estavam antes do Senhor Jesus, e todos eles, através desse sacrifício, puderam ser salvos. Perceba mais uma vez que eu estou falando sobre tempo, e que eu estou falando sobre perseverança, que eu estou falando sobre fé. Falamos sobre Moisés, falamos sobre o reino do Senhor Jesus sendo estabelecido. Mas eu quero te chamar para pensar um pouquinho agora. Em outubro de 2019, nós tivemos uma festa maravilhosa na nossa igreja, né? Quem não se alegrou com a festa que tivemos? Pessoal de Bragança, pessoal de Nazaré, pessoal de Bauru. Infelizmente o pessoal da Bahia não pôde aparecer, mas eu tenho certeza que num futuro próximo isso acontecerá. E todo mundo estava lá presente, se alegrando na presença do Senhor, todos se alegrando, ouvindo a palavra, se fortalecendo. Imagina se de repente o pastor Almeida pegasse o microfone e falasse: olha, a partir de janeiro vocês conhecerão um vírus, e este vírus vai tomar toda a humanidade, vai tomar toda a Terra. Não haverá um só país que não conhecerá este tal vírus, Covid. Esse vírus que toma as pessoas que têm doenças respiratórias, esse vírus que mata pessoas num curto período de tempo. Chegará um vírus que começará na China, depois irá para a Itália e depois irá se espalhar pelo mundo e chegará no Brasil, e no mês de março acontecerá as primeiras vítimas, e no mês de abril acontecerá o pico dessa transmissão, onde alguns brasileiros infelizmente irão morrer, e que toda a humanidade, algumas dezenas irão falecer, algumas milhares de dezenas irão falecer. O que você faria? O que iria acontecer se o pastor Almeida falasse isso para você no mês de outubro, quando nós estamos festejando? É difícil falar qual seria a reação de todos, né? Alguns iriam se precaver, iriam já tomar cuidado, já iriam comprar, iriam se fechar nas casas talvez, ou alguns começariam a falar: esse pastor tá meio louco, esse pastor, eu não sei o que tá, eu acho que ele tá tomando muito café e ele tá sonhando muito alto. Esse pastor, ele está meio que delirando. Mas está aí, queridos, um vírus que a gente nunca imaginou que iria acontecer, um vírus que a gente nunca imaginou que iria encarar, algo que a gente nunca imaginou que iria encarar de frente. Você já imaginou que iria ter um vírus na Terra, um vírus no nosso país, ou no mundo todo, em que iríamos ter que parar de trabalhar, parar de sair para as compras, parar de sair para nos divertir com a família, ou você não vai poder ter as condições de ganhar o seu sustento da maneira que você sempre fez? Sabe, queridos, eu pelo menos, eu tenho certeza que você também, só tudo que estamos vivendo hoje só tínhamos visto em filme até hoje. Nunca paramos para pensar e falar: não, isso vai acontecer com esta nação. Coisas impossíveis ou coisas inimagináveis estão acontecendo, queridos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque coisas que a gente coisas que estávamos levando o nosso cotidiano normalmente, e de repente cai essa bomba, o vírus. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo lá com Noé. Eles não acreditavam, e de repente a bomba caiu lá, a água, e sempre inundou aquele lugar todo. Quero te chamar a atenção, queridos, porque a volta do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Às vezes nós pensamos: será que ele vai voltar mesmo? Será que ele vai vir? Será que ele chegará mesmo? Será que Jesus volta ainda? Sabe, queridos, da mesma maneira que caiu o dilúvio, da mesma maneira que foi falado que o reino dos céus estava sendo estabelecido, aconteceu. Da mesma maneira que Noé estava falando que vai cair água do céu e ninguém acreditava, caiu.
Todos nós estamos falando, o Senhor Jesus vai voltar. Sabe, queridos, não é de hoje que nós escutamos que o Senhor Jesus vai voltar. Eu escutei a minha avó falando, meu pai falando, eu falando, meus filhos vão falar. Antes do meu pai e antes da minha avó, outras pessoas já falavam. Tantas pessoas falam que o Senhor Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas acabamos entendendo que isso acaba sendo uma coisa rotineira e acabamos não levando tão a sério a volta do Senhor Jesus. Tão verdadeiro quanto este vírus que nós estamos carregando, ou que estamos enfrentando. Tão verdadeiro quanto a palavra de Noé quando caiu o dilúvio. Tão verdadeiro quando João Batista estava falando para nós abrirmos nossos olhos, porque estava sendo estabelecido o reino dos céus. É tão verdadeiro a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Jesus. Quero lhe pedir que você comece a mudar um pouquinho a sua interpretação da volta do Senhor Jesus Cristo. Começar a entender e ter uma nova vida, que esse vírus que chegou aqui, ele conseguiu mudar a sua rotina. A minha rotina está totalmente diferente desde quando apareceu esse vírus. Que a volta do Senhor possa mudar a tua rotina também. Que você possa entender que o Senhor Jesus está voltando, que Ele não vai tardar em voltar e que Ele vai chegar da mesma maneira como ninguém acreditava, de repente vai chegar. A palavra do Senhor diz que Ele virá como um ladrão na calada da noite, que sem que ninguém perceba, sem que ninguém esteja esperando, Ele vai chegar. Sabe, queridos, no livro de Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Está na hora, queridos, de nós começarmos a entender este versículo. Entender que nós devemos nos arrepender. Ah, mas Paulo, eu já sou arrependido, eu já tenho a minha vida, eu tenho certeza que eu vou morar no céu, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, não agradecer, mas eu quero louvar a vida de cada um de vocês, porque eu sei que todos que estão nos assistindo agora, todos nós vamos morar no céu. Amém. Eu tenho certeza disso, que todos nós vamos morar no céu. Se de repente você passou por alguma dificuldade, se de repente pecou e está com alguma dificuldade para ter certeza que você vai para o céu, eu quero falar para você que o Senhor, Ele morreu numa cruz, o reino do Senhor foi estabelecido neste lugar. Ele morreu numa cruz para que você possa ter um lugar para morar lá no céu juntamente com Ele. A palavra do Senhor diz que ele subiu para a glória novamente para preparar um lugar especialmente para cada um de nós. Você que está aí me assistindo, você que está aí de repente com os olhos um pouco marinados como os meus, não se preocupe, porque o Senhor, Ele está preparando um lugar lá na glória para você. Ele está chegando. Ele vai voltar. Tão certo como este vírus que nós estamos enfrentando, tão certo quanto este vírus que nós estamos enfrentando de frente, ou com medo, ou com algumas dificuldades, mas é real. A volta do Senhor Jesus Cristo é real. Mas eu quero encorajar a você, que eu tenho certeza que você já vai morar no céu, mas eu quero que você entenda, queridos, que nós temos que levar esta palavra para as pessoas. Se você já vai morar no céu, glória a Deus, eu tenho certeza que você vai morar. Mas temos umas centenas de pessoas, tantas pessoas que acreditavam e tantas outras pessoas que não acreditam que o Senhor Jesus um dia irá voltar. Verdade, Jesus. Tantas pessoas que pensam que ele não vai mais voltar. Da mesma maneira que na época de Noé, que chover, não vai chover nada. Da mesma maneira, quando João Batista estava falando, está sendo estabelecido o reino dos céus neste lugar. Tantas pessoas estavam falando para ele, que reino dos céus? Quem é este? Quem é o Messias que nunca pensou em chegar para nós? Quem é este que nunca pensou em livrar-nos? Tantas dificuldades nós passamos, o povo do deserto, o povo estava passando por dificuldades, foram escravos tantas vezes, morreram tantos soldados, quantas pessoas morreram? Onde estava este Messias? Ele vem. O Messias vem. O Senhor Jesus, Ele vem. Vem para buscar o seu povo. Vem para julgar o povo com a mão pesada dele.
Sabe, querido, se você já tem a certeza da vida eterna, se você sabe que você vai morar no céu, se você sabe que tem um lugar preparado para você, quero lhe pedir que você mude a sua rotina de pensamento e comece a espalhar este evangelho, porque tem quantas milhares de pessoas que ainda estão aguardando receber a palavra, ou quantas pessoas que estão desiludidas. E eu quero que você preste atenção nesta palavra agora. Quantas pessoas que estão desiludidas, que estão ao nosso redor, que perderam a fé, que pararam de buscar ao Senhor, ou que por algum motivo da vida deixaram de buscar a Deus. Essa pessoa precisa de você. Essa pessoa precisa de você. Quantas pessoas que estão do nosso lado, que precisando, gritando por socorro, clamando por socorro, mas nós estamos só pensando em nós. Mas eu já tenho a vida eterna, já sou salvo. Não, queridos. Da mesma maneira que você abre o seu coração para ajudar as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Hoje o irmão Guina, eu não sei se o irmão Guina está aqui conosco, mas Deus abençoe, ele mandou um áudio para nós ali do grupo de colunas e falou que um Bruno, um conhecido dele, está com Covid. A irmã da irmã Sônia, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor me perdoe, mas a irmã da irmã Sônia, a prima, está com Covid também. E eu tenho certeza que todos nós já abrimos o nosso coração e falamos, não, no que você precisar eu vou te ajudar, no que você quiser nós vamos fazer. A hora que ele mandou, ore pelo Bruno, na mesma hora eu desliguei o celular e falei, eu vou orar. E eu orei pelo Bruno. Sabe, queridos, é esse mesmo sentimento que nós temos que ter por uma coisa que nós pensávamos que nunca iria chegar, este vírus, ou dilúvio, ou o reino do céu sendo estabelecido, e outros tantos exemplos que eu poderia ter pego na Bíblia. Eu poderia ter pego na Bíblia um monte de exemplos, um monte de irmãos e irmãs que estavam aguardando o Senhor fazer alguma coisa, mas pela demora acabaram se esquecendo. Quero chamar a tua atenção para que nós possamos propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Propagar aquilo que o Senhor nos ordenou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Vamos começar a abrir os nossos olhos para a pregação, para salvar as pessoas, queridos. Porque o Senhor Jesus, ele está chegando. Que você possa ter uma transformação da sua mente. Que essa palavra possa falar com você da mesma maneira que falou comigo. Chegou um momento em que eu tive que parar de escrever o que eu estava escrevendo e começar a chorar na presença do Senhor e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque muitas vezes eu só olhei para o meu umbigo e eu não quis saber quem estava precisando, ou quem estava precisando de uma palavra, ou quem precisava ser levantado novamente. O Senhor Jesus Cristo, ele quer tocar nas nossas vidas e ele quer abençoar os nossos corações, mas acima de tudo, ele voltará e voltaremos a ter paz com ele, viveremos de uma maneira sobrenatural. Imagina você lá no céu, morando com o Senhor Jesus. Agora imagina você lá no céu, morando do seu lado, aquela pessoa que você pregou o Evangelho para ela. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor, vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais gratificante. Que essa palavra possa encorajar você, que você possa usar dessa palavra como artifício para você pregar o Evangelho. Que parecia que ninguém ia enfrentar um vírus desta maneira, mas ele chegou. Parecia que nunca iríamos enfrentar uma maldade ou um mal neste mundo como estamos enfrentando hoje, mas ele chegou. Imagina o Senhor Jesus falando que iria voltar, que está voltando, e ele chega, ele vai voltar. Amém? Que a sua fé possa estar renovada neste momento. Poderia estar falando de tantas outras coisas, poderia falar de 1 milhão de coisas, mas o que eu queria era falar sobre a volta de Jesus, porque ela está próxima. Não que eu acredite que isto é um sinal da volta do Senhor Jesus, eu acredito que posso estar tremendamente errado, eu sei que o Senhor Jesus está voltando, mas isto não é um sinal, ainda não é o que irá predizer a volta do Senhor Jesus. Sei que muitas coisas ainda acontecerão. Mas, queridos, abra os seus olhos. Por favor, abra os seus olhos.
Não se esqueça que o Senhor Jesus está voltando, que você precisa carregar muitas pessoas ainda. Não se esqueça que sempre quando eu falo, eu lembro do irmão Alessandro. Dínamo. Não se esqueça que você é dínamo. Não se esqueça que você tem a incumbência. Não se esqueça que você tem o dever. Não se esqueça que você tem a obrigação de levar pessoas para o céu. Você é dínamo. Você é o carro da frente do trem, o que carrega todos os vagões. É você. É você. Então, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tristezas, não se esqueça que nós temos um grande desafio pela frente. Amém? Quero agradecer a oportunidade, dizer que o Senhor ele é maravilhoso e dizer que Ele está vindo para você. Quero falar para você, o Senhor Jesus ele está chegando. Pode parecer que não, pode parecer que é mentira, pode parecer que está demorando, mas Ele vai chegar. Amém?